Olá, eu me chamo Aline, sou enfermeira, faço parte do Serviço de Educação Permanente do nosso hospital e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre registros de enfermagem. Os registros de enfermagem são essenciais para o processo do cuidado. Eles possibilitam uma comunicação segura entre os profissionais de enfermagem e equipe de saúde e servem ainda para inúmeras finalidades relacionadas ao ensino, pesquisa, processos éticos e judiciais e avaliação da qualidade da assistência prestada. É importante que a gente entenda e assuma que o registro de enfermagem no prontuário do paciente é uma parte do processo de enfermagem e que as informações dos cuidados prestados mostram o nosso trabalho e contribuem para o desenvolvimento da nossa profissão. E dentre as finalidades dos registros de enfermagem, nós podemos citar partilha de informações, relacionado à efetiva comunicação entre a equipe de enfermagem e demais profissionais envolvidos na assistência, garantia de qualidade, porque é uma fonte para avaliação da assistência prestada, relatório permanente, porque nós temos um registro escrito em ordem cronológica da enfermidade de um paciente, dos cuidados oferecidos, desde o surgimento do problema até a alta, óbito ou transferência hospitalar. É uma evidência legal, porque é um documento legal tanto para o paciente quanto para a equipe médica e de enfermagem, referente à assistência prestada. Então, cada pessoa que escreve no prontuário de um paciente é responsável pela informação ali anotada. Ensino e pesquisa, porque os registros dos pacientes contêm um grande número de informações que podem constituir uma fonte alternativa de dados. E auditoria, que refere-se à análise das atividades realizadas pela equipe de enfermagem por meio do prontuário do paciente. E para que a gente tenha uma comunicação correta e integral, os registros devem seguir algumas diretrizes. Precisão, que está relacionada à informação, né? A informação ela deve ser exata, com dados subjetivos ou objetivos claramente discriminados. Além disso, é necessário fazer a distinção se a informação registrada ela foi observada no paciente ou relatada por ele. É importante que a gente use a grafia de forma correta, bem como somente abreviações e símbolos aceitos pela instituição, de forma a garantir a interpretação precisa e adequada da informação. Concisão, que é a gente fornecer as informações reais e essenciais em uma anotação. Então, uma anotação curta e bem redigida, ela é mais facilmente assimilada do que uma longa e irrelevante. Eficácia, os registros devem conter informações completas e pertinentes para a continuidade da assistência, né, ou para as condutas a serem tomadas. Atualização, a demora na anotação de uma informação importante, ela pode resultar em omissões graves e atrasos no atendimento ao paciente. Então, as decisões e condutas sobre assistência e os cuidados de um paciente, elas são baseadas em informações atuais. Nós devemos sempre tentar atualizar o prontuário do paciente, anotar no prontuário logo após a realização do procedimento, atendimento, observação ou encaminhamento. Um outro ponto está relacionado à organização, registrar todas as informações em formato adequado, em ordem cronológica. E uma outra coisa que eu gostaria de citar, que não está aqui no nosso slide, é a confidencialidade. A confidencialidade é extremamente importante, porque a lei protege as informações sobre um determinado paciente, né, que esteja sob os cuidados dos profissionais de saúde. Então, o profissional de enfermagem, ele é obrigado por lei e pela ética profissional também a manter a confidencialidade de qualquer informação relacionada à doença ou ao tratamento do paciente. As anotações de enfermagem, elas devem ser cronológicas, precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação profissional. Conter observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados de rotina ou cuidados específicos. Respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados, intercorrências e medidas adotadas. Elas devem ser registradas imediatamente após o cuidado prestado, devem conter descrição de características, e aqui só como exemplo, tamanho mensurado, quantidade, coloração e forma. Não deve conter termos que deem conotação de valor, conter apenas abreviaturas e siglas previstas em literatura ou que constem em siglário institucional, e devem ser referentes aos dados simples. Com relação à evolução de enfermagem, constar
obrigatoriamente data e hora, o tempo de internação, diagnóstico de enfermagem, assinatura e número do COREN. Discriminar sequencialmente o estado geral do paciente. Então, no que tange aos aspectos neurológico, respiratório, circulatório, digestivo, nutricional, locomotor e geniturinário. Procedimentos invasivos, intubações orotraqueais, traqueostomias, sondagem nasogástrica interal, cateterizações venosas, drenos e etc. Cuidados prestados aos pacientes, então, higienização, aspirações, curativos, trocas de dreno, catéteres e sondas, mudança de decúbito, apoio psicológico e outros. Descrição das eliminações, exudatos, considerando secreções traqueais, orais, débitos de catéteres, drenos e ostomias, presença de fezes e diurese. E é que a gente chama atenção para o tipo, consistência, odor e coloração. Devem ser realizadas diariamente, referindo-se às últimas 24 horas. Deve basear-se nas respostas diante das intervenções pré-estabelecidas, por meio da prescrição de enfermagem, bem como quanto aos protocolos em que o paciente está inserido, mantido ou sendo excluído. Deve ser refeita em parte ou totalmente na vigência de alteração no estado do paciente, devendo indicar o horário de sua alteração. A evolução de enfermagem, ela deve apresentar um resumo sucinto dos dados, dos resultados dos cuidados prescritos e dos problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes. Devem constar também os problemas novos identificados e utilizar linguagem clara, concisa e exata, com ausência de códigos pessoais e abreviaturas desconhecidas. E sobre os aspectos legais, nós vamos falar sobre a Resolução COFEN 429, de 2012, que ela dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios de enfermagem, independente do meio de suporte, ou seja, se é o prontuário tradicional de papel ou o prontuário eletrônico. Vocês podem acessar essa resolução através desse QR Code. Então, no artigo 1º, ele diz que é responsabilidade e dever dos profissionais da enfermagem registrar no prontuário do paciente, em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. No artigo 2º, relativo ao processo de cuidar e atenção ao disposto na Resolução 358 de 2009, deve ser registrado no prontuário do paciente um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, assim como os diagnósticos de enfermagem, as ações ou intervenções de enfermagem realizada face ao diagnóstico, os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas. A Resolução COFEN 564, de 2017, que aprova um novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no artigo 35, traz para a gente apor nome completo e ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos quando no exercício profissional. Parágrafo 1º. É facultado o uso do carimbo com nome completo, número e categoria de inscrição no COREN, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, porque a gente tem uma resolução específica sobre isso. Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme legislação vigente. Já o artigo 36, registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Artigo 37. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. Artigo 38. Prestar informações escritas e ou verbais completas, fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Essa resolução também ela pode ser acessada através desse QR Code que está aqui no slide. A Resolução 545, de 2017, ela torna obrigatório o uso do carimbo e assinatura em documentos que atestem práticas de enfermagem e também vai apresentar as novas siglas das categorias que devem constar nos carimbos.
Então, no artigo 1º, ficam adotadas as normas contidas nessa resolução para anotação e uso do número de inscrição ou autorização nos conselhos regionais pelos integrantes das várias categorias compreendidas no serviço de enfermagem. O artigo 3º traz as categorias profissionais de enfermagem e as suas siglas, para enfermeiro, obstetriz, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. No artigo 5º, é obrigatório o uso do carimbo pelo profissional de enfermagem nos seguintes casos, aqui como eu falei para vocês que a gente ia ver, em recibos relativos à percepção de honorários, vencimentos e salários decorrentes do exercício profissional, em requerimentos ou qualquer petição dirigida à autoridade da autarquia e autoridades em geral, em função do exercício de atividades profissionais, em todo documento firmado, quando do exercício profissional, em cumprimento ao Código de Ética dos profissionais de enfermagem. A inobservância do disposto na presente resolução submeterá o infrator às normas contidas no Código de Ética dos profissionais de enfermagem. E essa resolução também vocês conseguem acessar através desse QR Code. Então, agora nós vamos apresentar alguns exemplos de anotações e registros de enfermagem. Uma anotação de enfermagem relacionada à punção de acesso venoso periférico. O que é importante a gente registrar? Data e hora da punção, motivo da punção, local e condições do local da punção, tipo e calibre do catéter, número de punções, salinização e administração de medicamentos, intercorrências e providências adotadas, nome e corém do responsável pelo procedimento. Então, no nosso exemplo aqui ao lado, no dia 20/6/2023, às 10 horas, nós temos a data e a hora da punção. Funcionado acesso venoso periférico para administração de medicamentos prescritos, ou seja, o motivo da punção. Em dorso da mão esquerda, que é o local, com dispositivo intravenoso periférico número 20, tipo e calibre do catéter. Fixação realizada com filme estéreo transparente. Local da punção íntegro, sem sinais flogísticos. Procedimento sem intercorrência, com êxito em primeira tentativa e assinatura do técnico de enfermagem, João da Silva. Um outro exemplo de anotação de enfermagem, curativo em dreno de tórax. O que é importante também a gente registrar? Data e hora do procedimento, local de inserção do dreno, aspecto da pele no local da inserção, aspecto, característica e volume drenado, descrição do curativo, intercorrências e providências adotadas, nome e corém do responsável pelo procedimento. Então, no nosso exemplo, no dia 20/6/2023, às 11 horas, troca de curativo de dreno de tórax localizado em linha média axilar direita, ou seja, o local de inserção do dreno. Periósteo e pele ao redor do dreno sem sinais flogísticos, curativo anterior limpo e seco. Realizado curativo em periósteo com soro fisiológico 0,9% e clorexidina alcoólica 0,5%. Realizado limpeza externa da porção proximal do dreno com soro fisiológico 0,9% e clorexidina alcoólica 0,5%. Curativo finalizado com gás estéreo e filme estéreo transparente. Paciente referiu desconforto respiratório, e aqui tem o registro da intercorrência, durante o procedimento, que cessou logo após o reposicionamento no leito, com aumento da angulação da cabeceira. Em tempo, 100 ml de drenagem serosa em frasco coletor, e aqui a gente tem a assinatura da enfermeira Joana Souza, do Corém RJ, Ela é uma profissional do Rio de Janeiro. Esse slide ele já traz para a gente um exemplo de evolução de enfermagem de um paciente em pós-operatório imediato. Então, no dia 20/6/2023, às 12 horas, data e hora, paciente admitida neste setor proveniente do centro cirúrgico, em pós-operatório imediato de mastectomia direita sob efeito residual de anestesia geral. E a gente tem o registro de sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar e saturação. Pele hidratada, com tugor cutâneo preservado, pupilas isocóricas e fotorreagentes, mucosa ocular corada e hidratada, comissura labial apresentando pequena lesão, ausência de linfonodos infartados em região cervical, membros superiores com motricidade e sensibilidade preservados, perfusão periférica regular, presença de acesso venoso periférico em dorso da mão esquerda, que foi puncionado hoje,
catéter número 20, ocluído com gases esparadrapo. Ringer lactado, tórax simétrico com boa expansibilidade bilateral. Hemitórax direito com presença de curativo externamente limpo e seco. Dreno de Hemovac em linha média axilar com saída de exudato sanguinolento, em pouca quantidade, somente no circuito. Abdômen plano, flácido e indolor à palpação. Genitália preservada, cateter vesical de demora número 14, instalado hoje no centro cirúrgico, com presença de urina de coloração amarela clara, fezes ausente, membros inferiores com motricidade e sensibilidade preservados. E aqui também a gente tem a assinatura da enfermeira Joana, seguida do seu número de Coré. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que não fazer, o que não devemos fazer no registro de enfermagem. Não assinar o documento. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 408, ele traz que as declarações constantes do documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Então, é importante que a gente assine qualquer anotação de enfermagem ou evolução de enfermagem. Rasura, espaços em branco e uso de corretivo. No mesmo Código de Processo Civil, no artigo 211, ele diz que não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Com relação a informações incompletas, imprecisas e inverídicas, no novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, de 2017, na seção das proibições, artigo 87, registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre assistência de enfermagem prestada à pessoa, à família ou coletividade. No artigo 88, registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. E aqui a gente tem um exemplo, né, de anotações de enfermagem. Então, nós podemos ver espaço em branco, um registro ilegível, a gente tem dificuldades para entender o que está escrito, não tem nem a assinatura e nem o número do Corém do profissional. Uma outra situação logo aqui abaixo, nós não temos o registro da hora, nós temos uma rasura aqui no registro de enfermagem, nós temos a utilização de corretivo também. Então, são coisas que nós já vimos que nós não podemos fazer. E no caso de um registro, a gente está realizando um registro, a gente erra uma palavra, escreve alguma outra coisa que a gente gostaria de anular, qual é a forma correta de fazer isso? A gente pode escrever aqui, ó, no caso aqui desse exemplo, vamos ler aqui. Realizado banho no leito com higienização do couro cabeludo, higiene oral e hidratação. E aí teve um risco aqui que a gente não consegue ler, né? Ficou ilegível por causa da rasura da pele. Nesse caso, a gente poderia fazer conforme está aqui embaixo. Higiene oral, hidratação do, né? Provavelmente escreveu errado do. A gente pode botar vírgula, digo, e continuar com a frase correta, da pele. Uma outra opção seria efetuar um risco simples em cima do do. Da mesma forma como está aqui do lado. Higiene oral, hidratação, do riscado, porque foi escrito errado, da pele, tá? Mas esse risco, ele precisa ser realmente um único risco simples que permita que a gente consiga identificar o que estava escrito embaixo, né? Não pode ser uma forma, como está aqui, ó, que impossibilita a leitura, né, a identificação do registro inicial. Então, nós terminamos. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu deixo aqui algumas referências que foram utilizadas nessa aula e até a próxima.